Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar sobre inflamação geral, inflamação aguda, crônica, os tipos de inflamação que a gente tem, né? Inflamação, basicamente, é uma resposta que o nosso sistema... É uma resposta protetora que vai envolver um conjunto de fatores para reparar aquele problema, vamos dizer assim. Basicamente, é que geralmente a gente tem uma inflamação quando a gente tem uma lesão, né? Então, o objetivo da inflamação é justamente eliminar a causa inicial da lesão. Quando você tem uma inflamação exagerada, uma inflamação prolongada ou tudo mais, você pode lesar tanto o tecido epitelial que pode fazer com que ele perda a sua funcionalidade. Gente, eu liguei o ventilador porque tá fazendo muito calor, então se vocês escutarem um barulho no fundo, se atrapalhar, eu peço perdão, vou tentar falar até um pouco mais alto. Aí, as etapas da inflamação que a gente tem. Primeiro, reconhecimento do agente lesivo pelas células do sistema imunológico. Que células são essas? Macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, linfócitos, etc. Então, você vai ter o reconhecimento do agente lesivo pelas células do sistema imunológico. Você vai ter a secreção de moléculas. Tá meu ouvido pra fora pra escutar. Eu falando, não, mas aí fica feio demais. Fica assim mesmo. Você vai ter a secreção de moléculas, não, a secreção de citocinas, mediadores inflamatórios. Você vai ter alterações vasculares, que, por exemplo, edema, pode ter também eritema, que é aquela coloração avermelhada na pele, sabe? Vai ter o recrutamento e ativação dos leucócitos, depois remoção do agente lesivo, regulação da resposta inflamatória, porque a resposta inflamatória, se ela for exagerada, novamente vai causar uma perda funcional do tecido, vai ser prejudicial para o teu corpo. E se ela não for reparada, você vai ter uma inflamação crônica. Então, o primeiro passo que a gente vai ter é o reconhecimento do agente. Novamente, eu vou falar novamente, mas com calma. Primeiro passo, reconhecimento do agente lesivo pelas células do sistema imunológico. Depois, reconheceu lá as células imunológicas, elas vão secretar citocinas e mediadores inflamatórios para combater aquele agente infeccioso. Você vai ter alterações vasculares no meio disso, que vai ter uma vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, que vai causar o edema. A gente vai ver que existem, eu acho que são 5 tipos de edema que existe. Depois disso, você vai ter o recrutamento das células do sistema imunológico, onde você vai ter a ativação dos leucócitos e tudo mais. Vai remover o agente lesivo, vai ter a regulação da resposta inflamatória, reparo ou lesão crônica. Tanto que a gente tem os 5 R's. Quais são os 5 R's? Reconhecimento do agente lesivo, recrutamento de células do sistema imunológico, regulação da resposta inflamatória e resolução. Mas tá faltando um. Reconhecimento do agente lesivo, recrutamento de leucócitos, remoção dos agentes, depois a regulação da resposta inflamatória e a resolução que a gente vai ter. Então, eu vou iniciar falando da resposta da inflamação aguda que a gente tem. Inflamação aguda, você vai ter um início rápido, vai ter uma duração curta, você vai ter um aumento de neutrófilos aqui, tá? Vai ter bastante neutrófilos presentes. Espera que eu vou sublinhar aqui. Aumento de neutrófilos. Você vai ter aqui, na inflamação aguda, você vai ter a presença dos sinais cardinais. Ana Clara, quais são esses sinais cardinais? Calor, rubor. Rubor é o vermelhidão, é o eritema, né, que a gente vai ter. Calor, rubor, edema ou tumor, né? Dor e perda da função. Então, novamente, calor, rubor, tumor, edema, dor e perda da função. Isso vai estar presente na inflamação aguda. Então, a inflamação aguda, início rápido, aumento grande número de neutrófilos, uma duração curta que você vai ter e presença dos sinais cardinais. Quais são a inflamação aguda vai estar presente aonde? Em necrose,
infecções, que você vai ter presença de corpos estranhos, por exemplo, numa sutura, vamos dizer, uma sutura mal feita, ou até mesmo uma sutura bem feita e tudo mais, né? Lembra que eu havia falado que o primeiro passo é o reconhecimento do agente lesivo pelas células do sistema imunológico? Então, como é que vai acontecer esse reconhecimento? O agente, o anticorpo não, melhor, o patógeno, ele é reconhecido por meio dos pumps e dos dumps, que são receptores, os pumps são receptores de padrão antígenos, né, de padrão de patógenos, ou melhor, são reconhecidos. O agente é reconhecido pelos receptores de reconhecimento padrão. Quais são esses? Os pumps e os dumps. Pumps são um reconhecimento de patógenos normais, assim. Os dumps são reconhecimentos de células necróticas. Ou seja, a inflamação ela vai estar também lá no processo, lá presente na necrose, que nem eu havia falado na adaptação celular, na morte celular, lesão celular e tudo mais. Esses receptores de reconhecimento padrão, que é os PPRs, né? Você pode te chamar. Os PPRs, ou se não RRP, eu vou chamar de PPRs, tá? O PPR, ele vai possuir o inflassoma, gente. O inflassoma, ele é eu não sei dizer se é uma substância, eu não sei dizer exatamente o que ele é. Mas vamos falar que é uma estrutura. O inflassoma, ele é uma estrutura que quando ele é ativado, ele vai reconhecer o ácido úrico, ele vai reconhecer cristais e ATPs fora da célula. Quando o inflassoma ele é ativado, ele vai ativar a caspase 1. E essa caspase 1, ela vai ativar a ILB1 beta. A IL é interleucina, né? Aqui já tem a IL1 beta, né? Então, quando você ativa essa ILB1 beta, você vai gerar a inflamação local, que vai produzir mais citocinas. Produzindo mais citocinas, você vai recrutar mais neutrófilos, mais macrófagos para aquela região, justamente com o objetivo de fagocitar o patógeno. Então, o primeiro passo é o reconhecimento do agente lesivo e aqui a secreção de moléculas, que vai fazer o recrutamento dos leucócitos. Então, a gente já... Então, o agente é reconhecido pelos receptores de padrão de antígenos, se eu não me engano o nome, que é os PPRs, são 2, pumps e dumps. Pumps, padrões de antígeno normal, de patógenos normais, aliás, não o antígeno em si. Padrões de patógenos normais, dumps de células necróticas. O PPR ele vai possuir inflassoma, o inflassoma vai reconhecer o ácido úrico, vai reconhecer a ATP fora da célula, vai reconhecer cristais. Fez o reconhecimento do inflassoma, o inflassoma ele vai ativar a caspase 1. Essa caspase 1 ativa o IL1 beta, que vai gerar inflamação local. Se gerando a inflamação local, você vai produzir mais citocinas, que vai recrutar mais neutrófilos, mais macrófagos, tudo lá por aquele local da lesão, com o objetivo de fagocitar o patógeno. E é aí que os sinais cardinais ocorrem, né? Quais são os 5 sinais cardinais mesmo? Calor, rubor, tumor, que é o edema, perda da funcionalidade e dor. Aí, então, do passo a passo que eu havia falado aqui, a gente viu o reconhecimento do agente lesivo pelas células do sistema imunológico, secreção de moléculas, que no caso da caspase 1 e da IL1 beta, que vai ativar justamente a inflamação. A gente viu o recrutamento e ativação dos leucócitos. Só que antes disso, a gente vai ter as alterações vasculares justamente para que ocorra os sinais cardinais. E eu vou falar justamente dessas alterações vasculares, né? Primeira coisa que acontece, você vai ter uma vasodilatação transitória para uma vasoconstrição. Ou melhor, é o contrário, você vai ter uma vasoconstrição transitória para uma vasodilatação. Então, você vai ter uma vasoconstrição rápida que logo em seguida vai ter uma vasodilatação.
E essa vasodilatação vai ser causada por mediadores como a histamina, o ácido nítrico, as prostaglandinas, elas são tudo vasodilatadores. Quando você tem essa vasoconstrição transitória para uma vasodilatação, acontece uma hemoconcentração e uma estase sanguínea. Por que hemoconcentração? Porque, ou melhor, essa hemoconcentração vai fazer justamente que causar o nosso rubor e o nosso calor. Nosso rubor não, nosso rubor, que é o nosso eritema e tudo mais. E o nosso calor, né? Porque vai ter uma concentração de hemácias, aí vai ficar vermelho, vai ficar quente. Aí você vai ter o aumento da permeabilidade vascular. Na verdade, não é aqui que eu vou falar de edema, agora que eu me toquei. Eu vou falar de edema quando eu falar disso aqui, ó. Das alterações hemodinâmicas. O aumento da permeabilidade vascular vai fazer com que... O que acontece? Dentro do vaso, você aumentando a permeabilidade vascular, a pressão dentro desse vaso, o líquido ali dentro ele vai extravasar para fora. Então, esse extravasamento que vai gerar o edema. Então, e tem 2 líquidos, inclusive, que é resultados do edema, que é o transudato e o exudato. O transudato, ele é pobre em proteínas, tá? E ele não depende da inflamação em si. Ele é causado mais pelo aumento da pressão hidrostática e a diminuição da pressão oncótica. O que é a pressão oncótica? A pressão que vai puxar tudo que tá fora para dentro. Se você tem a redução dele, aumentou a pressão hidrostática, ou seja, o líquido vai para fora, né? Então, o transudato não é característico de uma inflamação. O que vai ser característico de uma inflamação vai ser o exudato, que já vai ser um líquido rico em proteínas e está relacionado justamente com a inflamação, células inflamatórias e tudo mais, né? Está ligado à inflamação porque você tem um aumento da permeabilidade vascular, que permite a saída do fibrinogênio e leucócitos, tanto que o líquido vai ser um líquido turvo. A inflamação, ela vai gerar qual tipo, então, de líquido no edema? O exudato. O transudato não está relacionado com a inflamação. E essa inflamação, esse edema vai gerar por causa desse aumento da permeabilidade vascular. A membrana, ela vai ficar permeável, então mais líquido vai sair para fora. Ainda nas alterações vasculares, você vai ter a ação dos vasos linfáticos. O que acontece? Os vasos linfáticos eles têm a função de drenar líquido do nosso corpo, geralmente, em geral, assim. Os vasos linfáticos, quando você tem um edema, ele vai ser fundamental justamente para drenar esse edema. Só que ele só vai... Se o edema persistir, isso vai depender, assim, da intensidade da inflamação. Se uma inflamação, por exemplo, for leve, então o edema é pequeno, em poucos dias os vasos linfáticos vai conseguir reduzir aquele edema, aquele inchaço e tudo mais, em dias ou horas, dependendo. Se for uma inflamação intensa, aí o edema é grande, porque os vasos linfáticos, eles não vão conseguir drenar todo aquele conteúdo gerado por aquela inflamação intensa, sabe? Então, o edema ele vai persistir porque os vasos linfáticos vão ficar cheios e não vão conseguir drenar todo o conteúdo. Então, eu falei do recrutamento, com o reconhecimento das células, a liberação das citocinas, o recrutamento das células do sistema imunológico. Falei das alterações vasculares, a gente vai ter também as alterações celulares, isso tudo dentro da inflamação aguda, tá, gente? E eu acho que eu vou dormir para depois continuar. Eu só vou terminar essa parte aqui. Quais são as alterações celulares que a gente vai ter? Como que funciona basicamente o recrutamento? Foi que eu falei no vídeo, se não me engano, do hemograma nas infecções. Você vai basicamente ter a marginação, que é o processo em que as células do sistema imune ele vai se aproximar do endotélio, vai ter o processo de rolagem, aderência, uma transmigração, transmigrou lá, atravessou a membrana e vai lá para o local onde foi acontecida a lesão por meio de como que é o nome? Migração quimioativa ou quimioativa e quimiopotente? Não era potente. Quimioatraentes. Era quimioatraentes, quase acertei o nome. Então, após essa migração, os leucócitos eles são ativados, eles vão destruir
o patógeno? Por meio da fagocitose. Como é que funciona? O patógeno ele vai ter receptores que vão se conectar nos receptores das células do sistema imunológico, vão se conectar, essa célula do sistema imunológico vai fazer a fagocitose, vai engolir ele assim, lá dentro, junto com os lisossomos, o fagossomo, eles vão se juntar, vai formar um lisofagossolos, fagosolis, eu nem lembro o nome, mas não é importante saber esse nome, que você tem que entender que lá dentro algumas enzimas do fagossomo e do lisossomo vão agir justamente para destruir esse patógeno. Tanto, a membrana do leucócito, a fagocitose de uma partícula envolve a ligação e a adesão do patógeno aos receptores dos leucócitos, ou seja, quem são os leucócitos? São as células do sistema imunológico, macrófagos, neutrófilos, basinófilos, eosinófilos, sabe? Essas células em si. E ao se ligar ao receptor, a membrana do leucócito se fecha ao redor e é degradado por enzimas e é destruído. Esse mecanismo, ele funciona para eliminar micro-organismos e células mortas, geralmente do mecanismo de inflamação, células necróticas e tudo mais. Se for persistente, se o estímulo que esteja causando essa lesão, se ele não passar, aí você vai ter uma inflamação crônica. E antes de eu falar da inflamação crônica, existe alguns tipos de inflamação aguda, que é a inflamação serosa, a inflamação fibrinosa, a inflamação purulenta e a úlcera em si. Eu vou explicar de cada uma delas, para depois eu falar da inflamação crônica. Existem também os tipos de inflamação crônica e tudo mais assim. Eu ia tentar dormir, só que eu acho que eu vou me arrumar já pra igreja. E é isso, gente. Depois eu continuo gravando o vídeo. Então já eu volto. Voltei, gente. Tava na igreja. Eu tinha parado nas classificações da inflamação aguda, né? Que nem eu havia falado, existem 5 tipos de classificação de inflamação aguda. Eu acho que 1, 2, 3, 4. São 4 tipos de inflamação aguda que a gente tem. Vamos começar a falar da primeira inflamação aguda, que é a inflamação serosa, tá? Que é assim, a inflamação serosa, entenda que é parecida, assim, com degeneração. A degeneração não era o acúmulo de alguma substância, que dependendo daquela substância, caracterizava aquela degeneração, aquela lesão celular, aliás. Então, a inflamação serosa aqui é o acúmulo de um líquido claro, relativamente pobre em proteína, não é transudato, porque transudato, apesar dele ser pobre em proteína, ele não está relacionado com inflamação. Aqui você vai ter um exudato, que é rico em proteínas, mas em comparação ao exudato normal, neste caso, na inflamação serosa, você vai ter um exudato com menos proteína do que os demais, sabe? Então, é o acúmulo de um líquido claro, relativamente pobre em proteína. E este líquido, ele pode ser do soro sanguíneo, ou se não, do acúmulo, ou se não, de células que revestem a pleura, o pericárdio ou o peritônio. Se esse líquido, inclusive, se ele se acumular em uma cavidade serosa, justamente se ele se acumular no pericárdio, no peritônio, na pleura e tudo mais, esse líquido ele passa a ser chamado de efusão, tá? Então, a inflamação serosa é o acúmulo de um líquido claro, relativamente pobre em proteínas, não sendo transudato, é um tipo de exudato que a gente tem. Esse líquido ele vem derivado ou do soro sanguíneo, ou se não, de células que revestem as cavidades, né, pericárdicas, a pleura e o peritônio em si. E ainda mais, por exemplo, no caso, derrame pleural. No caso de um derrame pleural, você vai ter esse tipo de inflamação serosa. Acredito eu que num tamponamento cardíaco deve ser, se bem que o tamponamento cardíaco você pode ter os dois, né? Os 3, aliás, porque o tamponamento cardíaco também pode ser pelo sangue. Enfim, mas é só um exemplo que a gente tem: um derrame pleural, um derrame pericárdico, um peritoneal,
bolhas de queimadura também é um tipo de inflamação serosa também que a gente tem, tá? Aí a gente tem a inflamação fibrinosa. A inflamação fibrinosa vai ser também de um líquido rico, só que geralmente essa inflamação fibrinosa ela é mais grave. E assim, aqui no caso, você vai ter um aumento da permeabilidade. Então, a Síria estava ativada. Então, eu esqueci. Ah, tá. Então, partículas maiores, como o do fibrinogênio, eles vão se extravasar e naquela região onde teve aquela inflamação do tipo fibrinosa vai estar com característica de fibras, né? Tanto que a gente tem uma pericardite fibrinosa. O que seria uma pericardite fibrinosa? Uma inflamação do pericárdio com fibras, né? Presença de fibras, e você vai justamente ter uma inflamação com presença dessas fibras devido ao extravasamento, ao aumento da permeabilidade, o que fez com que moléculas maiores, como o fibrinogênio, se extravasassem. Aí a gente tem a inflamação purulenta. Na inflamação purulenta, já fala, presença de pus, você vai ter... É uma inflamação também mais grave, ou não, tipo, dessa vez. É uma inflamação também mais grave, que contém um exudato com pus. E quem vai produzir esse pus vai ser os organismos que a gente chama de piógenos. Piógenos são organismos capazes de produzir pus. E aqui você também vai ter um aumento de neutrófilos. Lembrando que na inflamação aguda vai ser uma inflamação rápida. Uma inflamação rápida, acho que dura poucos dias, que nem havia falado, né? Duração curta, tem um aumento de neutrófilos também. O que mais? Tem os sinais cardinais e tudo mais. Então, a inflamação purulenta é uma inflamação mais grave que você tem, com a presença de organismos de piogênicos, piógenos, que são capazes de produzir pus. Essa inflamação purulenta, ela também pode ser chamada de inflamação supurativa, tá? E um exemplo clássico de inflamação purulenta que a gente tem assim é o abscesso. O abscesso é uma bolsa de pus que a gente tem, que eu sempre dou o conceito, entenda que é uma bolsa de pus, resultante justamente dessas células, resultante dos piógenos ou se não de células necróticas. Novamente, lembra que eu havia falado que a necrose está relacionada com a inflamação? Se você não tiver inflamação, você não tem necrose? Nem toda inflamação tem necrose, mas toda necrose tem uma inflamação. É isso mesmo. É que eu viajei por um momento aqui. Enfim, o abscesso, bolsa de pus, resultante de células necróticas ou de piógenos. No centro do abscesso, isso aqui é interessante, há células necróticas, obviamente, só que ao redor, na periferia, você tem neutrófilos, o que indica que você, ao mesmo tempo que está tendo uma inflamação, uma lesão lá no abscesso, você tem neutrófilos ao redor que está tentando combater essa inflamação, essa inflamação purulenta, se não supurativa, sabe? Então, isso indica o início do reparo tecidual. Com o tempo, esses neutrófilos, eles vão curando a lesão, a inflamação, né? O pus, ele é removido pelos vasos linfáticos. E aquele tecido, onde teve a necrose, ele é substituído por tecido conjuntivo, tá? Que, no caso, forma a cicatrização, que eu vou falar sobre isso também. Então, inflamação serosa, de soro sanguíneo, ou se não de células que revestem o peritônio, o pericárdio ou a pleura. Inflamação fibrinosa, você vai ter um aumento da permeabilidade vascular quando você tem uma lesão mais grave, o que faz com que moléculas grandes como o fibrinogênio se extravasem para fora, então vai ter uma característica, aquele órgão que tem aquela inflamação, aquele local que está com a inflamação do tipo fibrinosa vai ter fibras, vai ficar algo mais grosso, assim, vamos dizer. Eu falei, aí tem a inflamação purulenta, supurativa, que é o caso de organismos piogênicos, piógenos, assim, tem um aumento de neutrófilos aqui também. Aí eu falei do abscesso, que é uma bolsa de pus,
que é formado ou por células necróticas ou por indivíduos biogênicos, não sei como se fala, que no centro tem as células necroses, mas na periferia tem os neutrófilos, o que indica já o início de uma recuperação tecidual. Aí agora a gente entra com a úlcera. A úlcera é uma depressão no tecido que você tem, lesionado devido à necrose das células em si. E, como eu havia falado, só ocorre se tem uma inflamação ao redor, a úlcera em si. A inflamação aguda, gente, ela pode evoluir ou para o reparo tecidual, que, novamente, se está bastante lesionado assim, ou para o reparo tecidual, ou as células normais vão se juntar lá, ou senão é substituído por tecido conjuntivo, evoluir para a regeneração ou reparo. Se a lesão, se o tecido não for capaz de se regenerar ou restaurar a sua estrutura... Calma. Se a lesão for curta ou limitada, ou seja, pouca lesão tecidual, o tecido é capaz de se regenerar e restaurar a estrutura e a função dos tecidos. Os leucócitos, com os mediadores, eles vão reduzir a inflamação e os vasos linfáticos vão drenar o edema. E vai, dependendo do caso, se tiver realmente uma necrose lá, e a cicatrização, né? O reparo que ocorre após a destruição tecidual, como no caso de abscesso ou quando a inflamação atinge tecidos que não se regeneram e são substituídos por tecido conjuntivo. Isso que seria, então, a cicatrização. Mas caso a inflamação ela persista, caso você não consiga remover aquele organismo patogênico que esteja causando a inflamação, aí você vai evoluir para uma inflamação crônica, tá? E eu vou entrar agora na inflamação crônica. Esse assunto é um assunto até que meio tranquilo, só que eu não sei se é o jeito que a professora explica ou se é a quantidade de slide que ela coloca, que parece ser um assunto muito difícil, mas não é, gente. Tá vendo como que ele é tranquilo de se entender? Então, deixa eu só pegar uma água. A inflamação crônica, gente, ela ocorre durante meses ou anos, tá? E como que ocorre assim mesmo? A inflamação ativa. Como que quer dizer que é uma inflamação ativa? É assim, você vai continuar recrutando leucócitos, né? E vai ter ainda sua ativação. Esses leucócitos, eles vão continuar sendo recrutados, eles vão continuar sendo ativados, ou seja, a lesão e o reparo simultaneamente. Você vai ter uma constante lesão lá, só que o reparo vai estar continuando acontecendo assim. A destruição tecidual e reparo são simultâneos. Na inflamação ativa, há o predomínio de mononucleares, tá? Lembrando que aqueles mononucleares são os linfócitos T, linfócitos B, são os macrófagos. Então, enquanto na inflamação aguda a gente tinha o predomínio de neutrófilos, na inflamação crônica você vai ter o predomínio de linfócitos T e B e macrófagos, de mononucleares, assim no geral. Como que é o ciclo? Os macrófagos, eles vão apresentar um antígeno lá do patógeno, vai apresentar o antígeno para os linfócitos T e B. Isso vai ativar os linfócitos T e B. Você ativando eles vão liberar citocinas, que vai recrutar mais macrófagos e vai continuar o ciclo assim. Lembrando que os linfócitos, no caso, vai ativar o linfócito T, mas você ativando o linfócito T, você acaba ativando o linfócito B também, acredito eu. Então, essa inflamação vai persistir, porque o ciclo vai se continuar, sabe? E a inflamação não é isso, né? Aí, olha só, uma observação. Os macrófagos, eles podem sofrer, isso aqui é importante a gente saber, tá? Os macrófagos, eles podem sofrer modificações, tá? E quando eles são ativados, eles se tornam células fagocíticas, ou seja, ele vai fagocitar aquele patógeno, sabe?
Quando eles se tornam células fagocíticas, depois de eles serem ativados, eles são transformados em células epitelioides. E essas células epitelioides, quando elas se fundem uma na outra, vai formar o que a gente chama de células gigantes multinucleadas. Aí essas células gigantes multinucleadas, existem dois tipos dela. A de Langerhans e o de corpo estranho, e pra gente saber a classificação de cada uma dos tipos de inflamação aguda, é preciso a gente saber, a inflamação aguda, a inflamação crônica, é preciso a gente saber sobre isso. Então, novamente, os macrófagos, eles podem sofrer modificações. Quando eles são ativados, eles se tornam células epitelioides. Essas células epitelioides, quando elas se fundem uma na outra, elas se tornam células gigantes multinucleadas do tipo de Langerhans ou do tipo de corpo estranho. Tipos de inflamação crônica. A gente tem a inflamação crônica inespecífica, ou se não do tipo não granulomatosa, elas não vão se organizar em forma de grânulos, e obviamente a gente vai ter a específica ou a granulomatosa, que vai se organizar em fórmulas de grânulos. Por que é importante isso? Vamos falar primeiro da inflamação crônica do tipo não granulomatosa ou inespecífica. Aqui você vai ter exudato também, obviamente, só que vai ser um exudato rico em mononucleares, principalmente linfócitos. Novamente, inflamação aguda, você vai ter o predomínio de neutrófilos. Inflamação crônica, você vai ter o predomínio de mononucleares. Quais mononucleares são esses? Linfócitos T e B e macrófagos, que eu havia falado, né? E aqui na inflamação crônica do tipo inespecífica ou não granulomatosa, vai ter exudato rico em linfócitos. Aqui você vai ter a formação da angiogênese. Ana Clara, o que é angiogênese? Formação de novos vasos. E aqui você também vai ter principalmente tecido conjuntivo fibroso. O infiltrado, que no caso é o líquido, que é esse exudato, assim, o infiltrado é difuso, não tem um limite definitivo, e não é possível ver claramente onde começa ou termina a doença. A doença não, a inflamação, sabe? Um exemplo que a gente tem é uma gengivite crônica. Gengivite crônica, ela é difusa, ela não é organizada, tem apenas células de defesa, que são os linfócitos, e você tem uma tentativa constante de reparo em si. Gente, eu vou tomar um remédio. Então, o infiltrado, que é esse que eu falei que é o tipo exudato, né, que é o acúmulo dessas células, assim, a gente fala que ela é infiltrada difusa justamente porque não tem como você saber onde começa e onde termina a inflamação. A inflamação, ela não fica concentrada num local só, que nem a gente geralmente tem quando você tem uma inflamação do tipo granulomatose, né, que ela se organiza em grânulos, né. Então, a inflamação do tipo inespecífica ou não granulomatosa é isso. Agora, a gente tem a inflamação crônica do tipo específica ou granulomatosa, né? E detalhe, muitas vezes essa aqui está relacionada com a necrose caseosa. Lembrando que a necrose caseosa é aquele tipo de necrose liquefativa, coagulativa, necrose coagulativa ou isquêmica, em que você também vai ter a desnaturação das proteínas, só que a desnaturação das proteínas vão ser tão grande em que você, como que fala? Não vai ter a arquitetura do tecido, ela não vai ser preservada, ela vai ficar totalmente destruída. Aí, aqui, as células, elas vão se organizar para conter o agente lesivo. Elas vão meio que fazer uma barreira, tipo, vamos supor aqui que este daqui e esses dois aqui, esse aqui é a célula maligna, célula ruim, entendeu? E esses aqui são a célula boa. O que vai acontecer? A inflamação específica ou não granulomatosa vai criar uma barreira
assim isolando esse agente lesivo para destruir ele sozinho e proteger essas demais células, sabe? Então, olha só, as células se organizam para conter o agente lesivo com limites mais precisos. Tem um predomínio aqui de macrófagos e linfócitos. No outro era só linfócitos, aqui vai ser o predomínio tanto de macrófagos quanto linfócitos, tá? Divisão. Aqui você vai ter a divisão, no caso, a inflamação crônica granulomatosa, ela pode ser imunogênica ou do tipo epitelioide. Ana Clara, eu já ouvi essa palavra antes, epitelioide, lá dos macrófagos, então já fica aí um macetezinho assim, uma pistazinha assim. Ou ela pode ser não imunogênica ou do corpo estranho. Ah, Ana Clara, eu já ouvi falar disso também, então aí, como que é uma inflamação crônica específica ou granulomatose do tipo imunogênica ou epitelioide? Você vai ter a persistência, obviamente, desse agente lesivo, que vai desencadear uma resposta imune do tipo das células do tipo de Langerhans. Então, aqui, um exemplo que a gente tem vai ser mais comum em tuberculose, em lepra, que vai agir. Agora, do tipo não imunogênica, o corpo estranho, já vai ser a presença de partículas inertes, como silicone, como álcool, como vidro, sutura, assim, que vai fazer que é o corpo estranho em si que vai lutar contra as células se organizam em forma de grânulos para lutar contra esse micro-organismo. Então, novamente, imunogênica ou epitelioide vai ter a persistência do agente lesivo lá, que vai desencadear uma resposta imune no tipo das células de Langerhans, que vai combater o micro-organismo, isolando ele, formando um granuloma para combater esse organismo separadamente. E do tipo de corpo estranho ou não imunogênica, vai ser a presença de corpo estranho, né, de um material inerte que vai causar uma resposta inflamatória naquele local que a gente tem. Granulomatosa tenta isolar e conter o agente lesivo, basicamente. A não granulomatosa, ela vai ser difusa, ela vai atacar o indivíduo diretamente, entendeu? Ela não vai se organizar em grânulos para combater aquele organismo, não forma essa barreira para destruir ele. Aí o reparo tecidual. Você tem a regeneração ou se não a cicatrização. No caso, a regeneração, você tem a substituição do tecido lesionado pelas mesmas células do tecido normal que você tinha antes lá. Aqui você requer o MEC intacto, né? Claro, o que é MEC? Matriz intersticial. Você precisa da matriz intersticial para que você tenha essa regeneração. Caso você não tenha o MEC, quando o MEC é destruído, essa matriz intersticial é destruída, e a lesão é uma lesão extensa e crônica, você vai ter aqui, no caso, a substituição do tecido lesionado, necrosado, por tecido conjuntivo, tá? Quais são as etapas da cicatrização? Você vai ter uma angiogênese, formação de novos vasos, vai ter a migração e proliferação de fibroblastos para aquela região, mais tecido conjuntivo, tanto que a gente chama isso de tecido granulomatoso. Então, o tecido granulomatoso é a presença de fibroblastos mais tecido conjuntivo. Aí você vai ter o depósito de colágeno ali, vai ter o remodelamento e assim vai estar lá a cicatrização feita. A minha cicatrização aqui, ó. Esse aqui é um exemplo clássico de uma cicatrização que eu acho feia, inclusive. Era pior, tá, gente? Isso aqui foi quando eu caí da bicicleta. Então, cicatrização, etapas, angiogênese, proliferação lá para aquela migração, proliferação de fibroblastos, mais tecido conjuntivo, vai ter o tecido granulomatoso ali. Aí você vai ter o depósito de colágeno, remodelamento e finish. O reparo inicia-se dentro de 24 horas, tá, gente? E de 3 a 5 dias, mais ou menos assim, que começa o surgimento do tecido o tecido granulomatoso assim, né? O que mais? Fatores que vão interferir na reparação. Uma infecção. Se você tem uma infecção de novo, se você tem uma infecção naquele local,
Aí você vai ter o atraso na cicatrização, falta de vitamina C, tá? Prejudica o depósito de colágeno, corpo estranho, queloide, cicatriz hipertrófica, glicocorticoides, tudo isso vai atrasar o processo de cicatrização. Aí a última parte que a gente tem é cura por primeira intenção e cura por segunda intenção. A cura por primeira intenção ocorre quando as bordas, quando a lesão, vamos dizer assim, ela não é tão grave assim, as bordas elas conseguem se aproximar sozinhas assim, ou de forma direta, por meio de suturas, ou tem um tipo de band-aid muito tecnológico que tá surgindo aí, que você coloca ele aproxima as bordas assim, adesivo cirúrgico, eu acho que é o nome, sei lá. Entendeu? Pra ter essa cura de primeira intenção. A cura por segunda intenção é quando as bordas elas não estão próximas às bordas das feridas. Teve uma lesão, vamos dizer assim, uma ferida extensa, uma lesão extensa, grande assim. Então você tem perda do tecido e não tem como aproximar essas bordas. O que vai acontecer? Vai ter o preenchimento progressivo para esse tecido assim, né? De granulação. Aqui na minha mão, sou toda machucada. É que vocês não vão conseguir ver. Mas aqui na minha mão foi um exemplo muito clássico, porque eu estava ralando. Na verdade, estava tentando. Não estava ralando, estava fazendo. Qual que é o nome? Macarrão de legumes, né? Aí eu tava ralando assim, meu dedo foi junto. Aí arrancou um pedaço do meu dedo. E apesar de ter sido pequeno, não foi por aproximação, foi crescendo, foi preenchendo assim o tecido, sabe? Cura por segunda intenção ocorre quando a ferida é extensa, você tem perda do tecido ou não é possível aproximar as bordas, sendo preenchido progressivamente por tecido de granulação. Lembrando que o tecido de granulação é tecido conjuntivo mais fibroblastos. A gente tem a estase na inflamação aguda, que ela ocorre quando a saída do líquido para o interstício, o sangue dentro do vaso fica mais viscoso, você tem uma hemoconcentração, o fluxo fica mais lento, facilita a marginação e a lesão. E eu vou explicar melhor disso quando eu vou falar de distúrbios hemodinâmicos, mas por enquanto é isso, gente. Inflamação é isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí ou me manda mensagem no WhatsApp que eu tentarei responder. Um beijo e tchau!